E aí galera, tudo jóia? Estamos aqui em mais um vídeo e para o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre perguntas e respostas. E quem ainda tiver interesse de participar dos vídeos em relação a perguntas, podem fazer suas perguntas lá nos comentários. E muitas pessoas sabem aí que antes de eu fazer o vídeo eu respondo quase todas as perguntas. Assim, não respondo todas porque às vezes acaba sendo muitas perguntas, aí eu acabo não dando conta de responder todas assim na hora. Mas eu procuro sempre responder todas em questão de vídeo. Eu não respondo todas assim em questão do comentário mesmo. Mas em quase todas as perguntas em relação ao vídeo eu respondo. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve porque é muito importante você se inscrever. Se você se inscrever e der o like, sempre vocês vão estar recebendo novos vídeos. Então façam isso. Para quem não sabe, o canal posta vídeo toda semana e sempre procuro fazer um vídeo diferenciado. Então deixem logo aí suas perguntas, porque também suas perguntas são a base dos vídeos. Deixa o like, se inscreve e bora começar o vídeo. Quem fez a primeira pergunta foi Rayane Dantas. Ela fez a seguinte pergunta: é normal a porquinha da Índia ficar toda hora deitada? Olha assim, Rayane, pra falar a verdade, isso aí é uma das ações que a porquinha da Índia faz quando ela está grávida. Porque, pra quem não sabe, a porquinha da Índia faz várias coisas quando estão grávidas. Que, resumindo mesmo, é basicamente descanso. Então, se ela tá assim deitada, é porque ela está prestes a ter filhotes. Assim, quando ela tá no comecinho da gravidez, você vai notar que sua bichinha vai estar praticamente igual a uma bichinha que não está grávida. Aí, com o decorrer da gravidez, você vai notar que ela vai começar a ficar mais preguiçosa, mais comilona. Então, isso aí é um sinal de gravidez, viu? Isaac Daniel fez a seguinte pergunta: coloquei minha porquinha da Índia para cruzar com o meu macho abissínio. Ele é preto, há possibilidade de nascer porquinhos da Índia abissínio? Para falar a verdade, assim, a possibilidade de nascer apenas de uma raça ou nascer das duas raças misturadas em mesmo. Aliás, para falar a verdade, deixa eu falar aqui do começo, galera. Para falar a verdade, pode nascer de duas raças em uma só gravidez ou apenas de uma raça. Ou pode nascer só abissínio ou pode nascer só inglês. Isso aí vai depender muito da genética do animal, porque, para falar a verdade, é muito difícil você encontrar abissínios ingleses puros. Então, geralmente assim, mas assim, mesmo assim, existem alguns animais que tem um pouco mais da raça no sangue dele. Que eu falo assim, um pouco mais da raça é menos mistura, mas é quase impossível encontrar somente de uma raça pura. Então, assim, como eu havia dito para você, pode nascer das duas raças em uma barrigada só, ou apenas uma raça, ou inglês ou abissínio, vai variar muito. Eduardo Souza pediu para eu dizer todas as raças de porquinho da Índia. Assim, Eduardo, assim, eu não sei todas assim de cabeça, mas tem várias raças. Tem algumas aqui que eu sei de cabeça. Olha só, tem o abissínio, que no caso é esse, tem o inglês europeu, tem o Usted, tem o angorá, o peruano, o Sheltie, tem o skinny, tem o inglês padrão europeu. Assim, para falar a verdade, tem vários, entendeu? Então eu não sei assim todos de cabeça. Para falar a verdade, são mais de 30 raças, então eu não sei assim ao certo quais são todas elas, mas eu sei algumas, as principais. Fernando CCB perguntou se pode dar capim no lugar do feno. Pode sim, Fernando. Não tem problema nenhum, entendeu? O capim chega a ser até um pouco mais nutritivo que o feno, porque, para quem não sabe, o capim, para falar a verdade, o feno tem um pouco da sua composição é capim seco. Então, pode dar sim o capim no lugar do feno. Acaba até sendo mais nutritivo, por quê? Porque ele é verdinho, entendeu? Acaba tendo mais líquidos, então acaba sendo mais saudável para o porquinho da Índia. Mas não tem problema nenhum em dar feno, entendeu? Pode dar à vontade feno para eles, que para falar a verdade eles gostam muito. Isaac Daniel falou a seguinte coisa: minha porquinha da Índia deu luz a 6 filhotes. Será que... Aliás, deu a luz a 6 filhotes e todos saudáveis. Será que isso é normal? Assim, Isaac, para falar a verdade, isso aí não é muito comum de acontecer. E principalmente nascer todos saudáveis. Então, a única coisa que eu tenho a dizer para você é meus parabéns. Porque, para falar a verdade, nunca aconteceu isso aqui em casa. Aqui, o máximo de filhotes que nasceu em uma barrigada foi 4. Então, meus parabéns. E você tem uma ótima matriz. Mas aconselho você a ficar de olho nos filhotes. Porque, às vezes, a fêmea não consegue dar conta de todos esses filhotes. Então, fica de olho aí nos filhotes. Isaac Daniel perguntou se é preciso dar ração para os filhotes. Assim, Isaac, para falar a verdade, um dos alimentos que os porquinhos da Índia mais gostam é a ração, pelo menos aqui em casa, porque quando eu abro uma vasilha de ração, vocês não imaginam o grito. Então, aparentemente, eles gostam muito. Então, assim, aconselho você a dar ração, porque também a ração
é um alimento que é parcial para a dieta do porco da Índia. Então, ter ração que é muito nutritivo para os filhotes e vai ajudar no desenvolvimento deles. Senex perguntou por que quando ele vai pegar os porquinhos da Índia dele, eles correm. Assim, Senex, para falar a verdade, isso aí é algo que é natural deles. Eles têm um instinto assim meio medroso, porque antigamente na natureza eles eram animais muito... eles eram basicamente uma das bases da cadeia alimentar. Por quê? São animais que são pequenos e, além disso, tem grandes quantidades. Tinha, para falar a verdade, porque hoje em dia quase não tem mais. Então, por isso que eles são meio ariscozinhos. Isso é mais da natureza dele mesmo. O Mundo da Isa perguntou se tem problema em colocar o filhote macho com o pai e a filhotinha fêmea com a mãe. Assim, Mundo da Isa, para falar a verdade, esses bichinhos, principalmente o filhote macho e junto com o pai dele, quando o filhote macho começa a crescer, é capaz de eles começarem a brigar. Se não tiver nenhuma fêmea junto com os filhotes, aliás, com os dois machos, eu acho que não vai ter assim um problema assim tão grande. Porque, para falar a verdade, esses animais, quando são machos, eles brigam mais por causa das fêmeas. Então, se tiver somente os dois, eu acho que não vai ter tanta briga assim. Elísio Martins falou que a porquinha da Índia dele, na primeira vez que reproduziu, ela ficou grávida com 10 meses de vida. E falou que quando os filhotes nasceram, eles nasceram com complicações e morreram. E falou que a bichinha dele engravidou de novo. Aí ele perguntou pra mim se a bichinha dele ia ter complicações novamente. Olha assim, Elísio, Peraí, deixa eu pegar bem aqui minha bichinha e mostrar pra vocês. Olha só, essa minha bichinha aqui, na primeira vez que ela pariu, ela tinha mais ou menos de 8 a 10 meses de vida. Então, na primeira vez que ela pariu, ela teve complicações. Os filhotes nasceram mortos, entendeu? Pra falar a verdade, foram 3 filhotes, todos eles nasceram mortos. E assim, ela já tá na terceira barrigada dela. Na segunda barrigada dela, nasceram todos normais. Então, eu acho que na primeira vez deu errado. Eu acho que é porque a bichinha nunca tinha parido. Mas eu acho que a partir da segunda pra frente, eu acho que elas acabam assim dilatando normalmente. Porque na primeira vez, quando ela vai parir e já tem uma idade avançada, a pelvis dela não dilata. Mas pelo menos aqui a minha, na segunda vez, a pelvis dela dilatou normalmente. Que para quem não sabe, a pelvis é um ossinho localizado nessa regiãozinha aqui. E quando o bichinho vai nascer, esse ossinho aí dilata mais ou menos uns 2 a 3 dias antes dele nascer. Então, pelo menos a minha aqui nas reproduções posteriores, até agora não deu nenhum problema não. Ricardo perguntou qual a cidade que eu moro. Assim, Ricardo, eu moro em Teresina, que é a capital do Piauí. E ele falou que onde ele mora, ele comprou um casal por R$10. E falou que eu vendo o filhote a 20. Assim, eu acho que ele tá querendo perguntar assim porque o meu preço é tão diferente do dele. Para falar a verdade, o preço desses animais até variam muito em questão de região para região. Por exemplo, tem algumas regiões aqui do Nordeste que esses bichinhos são extremamente baratos. Porém, como sabemos, existe a lei da oferta e da procura. Então, esses animais aqui, pelo menos aqui na minha capital, não tem tantas pessoas que o vendem. Então, por isso que acabam sendo aqui, esses bichinhos acabam sendo com um preço assim um pouco mais elevado em relação aos outros. Porém, o preço que está tendo aqui na minha cidade, o meu preço pelo menos, ainda é um pouco mais baixo que o dos outros. Porque, pelo menos na OLX, eles vendem o filhote ou o porquinho da Índia adulto por 25, o mais barato em relação ao meu. Mas tem os preços mais caros aqui, pelo menos aqui na minha cidade, os preços mais caros em média 35, 45. Aí eu já ouvi relatos de algumas pessoas dizendo que o próprio abissínio, pelo menos foi um rapaz que falou pra mim que no Acre o abissínio estava sendo vendido a R$90. Então, assim, eu não vou mentir, acho um absurdo. Porém, vai variar muito de estado para estado. Como falei, existe a lei da oferta e da procura. Quanto mais tiver, mais barato vai ser. E quanto menos tiver, mais caro vai ser. Então, é assim. O Show perguntou que quando a fêmea pare, pode colocar ela para cruzar novamente depois de 15 dias. Para falar a verdade, esse aí é o recomendado. Por quê? Porque esse aí vai ser o tempo que ela vai se restabelecer novamente. E também esse vai ser o tempo do desmame dos filhotes. Porque, para quem não viu o vídeo passado, eu falei que o desmame dos filhotes deve ser com mais ou menos 15 dias de vida. Então, vocês podem sim colocar os seus porquinhos da Índia para reproduzir depois de 15 dias do parto. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, é o que eu faço aqui na minha criação. Nunca deu problema e, inclusive, minhas bichinhas continuam a ser saudáveis. O Mundo da Isa falou que, desde que comprou os porquinhos da Índia dela, nunca deu banho. Ela perguntou pra mim se pode dar banho no porquinho da Índia. Pode sim, Isa. Pra falar a verdade, esses porquinhos da Índia,
pode começar a dar banho com mais ou menos uns 15 dias de vida. Por quê? Porque com esse tempo aí, os animais já estão até que desenvolvidos, entendeu? É porque aqui em casa, no momento, eu não estou tendo nenhum filhote com 15 dias de vida. O que eu tenho, a mais novinha aqui, é com 2 meses de vida. Então, pode sim dar banho nele. Até com 15 dias de vida. A partir de 15 dias de vida, já pode dar banho neles. Que não vai ter nenhum problema. Fãs de animais fez a seguinte pergunta. Oi, o meu porquinho da Índia cruzaram e o filhote nasceu muito bem. E falou que os pais eram irmãos. Assim, para quem viu, eu falei em alguns vídeos anteriores que o cruzamento entre irmãos não é muito bom. Por quê? Porque na maioria das vezes nasce filhotes aleijados. Porém, existem algumas exceções, né, gente? Então, no caso desse rapaz aí foi uma exceção. Porque na maioria das vezes mesmo é assim, mais ou menos uns 99%. 99% das vezes que acontece, os filhotes nascem aleijados. Então isso aí é uma raridade. Mas é claro que no meio da regra sempre tem uma exceção. Robson Ferreira perguntou se pode dar pão integral para o porquinho da Índia. Para falar a verdade, eu nunca dei pão integral, entendeu? O pão que eu dou mesmo é o massa grossa, ou conhecido como pão francês ou cacetinho. Esse é o pão que eu dou pro meu porquinho da Índia, entendeu? Mas assim, se você for dar pão, não dá tanto assim, porque para quem não sabe, o pão tem fermento. Para quem não sabe, o fermento é usado para aumentar o tamanho. Então, para quem não sabe, o fermento ele vai acabar enchendo o seu animal. Você pode dar, só que não pode ser em grandes quantidades. Assim, se tiver assim mais ou menos uns 5 porquinhos da Índia, coloca um pão para 5 porquinhos da Índia. Então, esse aí é o recomendado. Robson Ferreira perguntou se o porquinho da Índia dá luz até de 4 filhotes, né? Assim, o máximo que aqui teve na minha criação foi 4 filhotes. Mas existe aí alguns casos, inclusive eu acabei de falar aí de um rapaz aí que colocou aí nos comentários. Ele falou que a porquinha da Índia dele pariu 6 filhotes. Já vi uma vez na internet, não sei se é verdade, mas um rapaz falou que a porquinha dele pariu 7 filhotes. Eu não sei se são todos dela, porque tem algumas notícias aí que ocorrem aí, não é só sobre porquinhos da Índia, mas é sobre tudo aí que são notícias falsas. Então eu não sei assim se realmente nasceram 7, mas pelo menos 6 aí eu sei que é verdade, de um colega meu. Pode dar pão de forma para o porquinho da Índia? Robson, quem fez essa pergunta foi o Robson. Pode sim dar pão. Para falar a verdade, eu explicar aqui em relação aos pães. Olha só, vocês podem dar assim qualquer tipo de pão. Menos, porque eu falo assim, qualquer tipo de pão é aquele pão clássico, tradicional, que é o sem nada, sem recheio, sem cobertura, entendeu? É apenas o pão. Se vocês der algum pão com cobertura, isso aí pode fazer mal para o seu porquinho da Índia. E isso aí pode acabar se tornando uma infecção intestinal. Então, dê apenas o pão comum. Olha só, galera, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir para todos deixarem aí os seus likes. E também eu queria pedir para vocês deixarem sugestões de vídeos. Porque futuramente, para falar a verdade, futuramente que eu falo assim, já é no próximo sábado ou até mesmo durante a semana. Eu queria pedir para vocês deixarem sugestões de vídeos, porque se vocês quiserem vídeos mesmo, deixe as sugestões aí e as perguntas, porque é a partir das suas sugestões e perguntas que eu faço vídeos novos. Então, deixa o like aí, se inscreve e fui!